eu pensei em a gente começar falando do porquê da gente do porquê dessa live de metamorfose e o projeto todo, já que vai ser uma coisa semanal. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, a gente, então, nós vamos falar sobre temas da mitologia, cuja fonte vai ser o livro Metamorfoses de Ovídio, mas as pessoas não precisam ter o livro, nem ler o livro, nós é que vamos usar, e a gente vai viajar um pouquinho nessas histórias mitológicas para fazer ponte com o que acontece no psiquismo, né? A ideia é de uma psicologia profunda, arquetípica, que se vale muito dos mitos. E, e por que se valer dos mitos, né? O Querene, do Querene, que é um mitólogo, ele diz que a mitologia é a coisificação do atmosférico, é transformar alguma coisa atmosférica, é transformar alguma coisa que parece abstrata, etérea, de alguma maneira invisível, em algo personificado, em alguma coisa que tem substância, como nos personagens dos deuses, né? Personificado nos deuses. O Jung vai dizer que os opostos, né, que a gente vive sempre entre antinomias na dinâmica psíquica, né? Nós vivemos entre antinomias. Não vai ter, vamos dizer, mais simplesmente a ideia de felicidade sem a ideia de infelicidade, a ideia de pertencimento sem a ideia de exclusão. Então, nós estamos sempre articulando e nos articulando e nos situando entre antinomias. E o Jung vai dizer que os opostos se condicionam de tal modo que quanto mais nós tentamos separá-los, maior é a sua potência. E essa potência é de tal modo que os gregos chamaram de deuses, né? Que a gente vive essas potências, como se fossem ação de deuses. E a mitologia teria personificado isso, né? Personificado essas potências como deuses, que é o que Querene traz para a gente. Então, a mitologia tem muito a nos dizer sobre o que se passa em nossos subterrâneos, né? Sobre as forças que nos assolam, que nos incomodam, porque vai lidar com a força de uma paixão, de uma raiva, da angústia, da ansiedade, né? O quanto a razão pode contra essas potências, né? Então é como se nós fôssemos assolados por divindades. E aí nós podemos, já que nós recebemos essa herança da humanidade de já terem personificado essas potências, esses cenários nas cenas mitológicas, então nós podemos nos utilizar dessas cenas para compreender melhor essa dinâmica psíquica que a gente vive. Aí, eu gostei muito de você, ao iniciar, dizer que não era necessário que ninguém tivesse um conhecimento de mitologia prévio, né? Até porque nós não somos mitólogos, nós vamos nos utilizar da mitologia e de toda a linguagem metafórica que está imbuída à mitologia para a gente acessar a alma. Então, assim, eu gosto muito dessa experiência em alma, de que aqui o único conhecimento prévio que a gente tem que ter é a curiosidade. E também sermos pessoas imagéticas, né? Estarmos imbuídos em alma e podermos estar dentro de um mundo imaginal. Para quem quiser, que semanalmente Alexandre e eu vamos estar aqui nessa conversinha gostosa, né?
Eu espero que seja gostoso para vocês, como é para mim falar de mitologia. Mas para quem quiser acompanhar a nossa conversa e ler um pouco de mitologia, eu vou me utilizar dessa versão aqui da Metamorfose da editora 34. É uma edição maravilhosa, ela é bilíngue, e a forma como é traduzida a mitologia é maravilhosa. Então, a gente vai se utilizar disso aqui. Para falar um pouco de por que Metamorfoses e Ovídio, eu sou apaixonada por mitologia grega, mas Ovídio, que é um romano, traz uma mitologia que chegou para a gente muito antes do que seria o que a gente recebeu como a Odisseia e a Ilíada. Homero chegou aqui no Ocidente depois de Ovídio, e isso é muito interessante. Talvez porque o grego não era tão acessível, né? Aliás, até hoje ele não é. Mas o latim sim. Então as pessoas mais cultas falavam latim, o que o vídeo tentou reproduzir chegou com mais clareza, chegou com mais facilidade. E assim, o vídeo na carta inicial de apresentação das metamorfoses, ele fala algo incrível. Ali no proêmio, ele fala que a intenção dele é falar sobre tudo. Só isso que ele queria abarcar, tudo. Essa é a carta de intenção de Ovídio. Mas para aqueles que são fascinados por uma psicologia arquetípica ou junguiana, e também não precisamos ter esse conhecimento prévio, tá, gente? Eu só estou colocando aqui um vaso, uma continência. Não tem um herói único, não é uma narrativa centrada, não segue um fio, você começa aqui e vai chegar. Não, não vai. A sensação que dá ao ler as metamorfoses de Ovídio é que a gente está sonhando. Quando a gente está sonhando, né, conta para o nosso terapeuta, olha, eu tive um sonho, eu estava ali e de repente eu fui para não sei aonde, eu comecei a voar. E assim, a nossa consciência egóica quer fazer uma narrativa linear, mas o sonho não é linear. A mesma coisa é a narrativa de Ovídio nas Metamorfoses, ela também não é linear. Toda vez que a gente quer se aproximar da mitologia, tentando entender com essa consciência, é muito difícil. A gente não memoriza os nomes, aí surge um monte de fulano que é filho de ciclano, mas depois ele passa a ser outra coisa em outra mitologia, porque na mitologia é isso, é tudo ao mesmo tempo agora. E é isso que torna ela fascinante. Então, hoje a gente vai começar falando ali do primeiro canto de Ovídio, né, e trazendo a primeira narrativa dele, mas a gente não vai seguir uma linearidade, né, Alexandre? O Rodrigo, ele estava perguntando aqui o que significa ser assolado por divindades. Eu acho que é a nossa sensação de dizer assim, e alguma coisa me tomou. Eu fui tomado por uma paixão, ou eu fui tomado pela raiva. Em enfermarias psiquiátricas, o pessoal que trabalha ali, o pessoal da enfermagem, da equipe de saúde, terapia ocupacional, tudo, tem um hábito de falar assim, fulano hoje está muito tomado, né? Que força que tomou fulano? E quando se trata de psicótico, aí ele até nomeia mesmo, como uma pessoa pode dizer, eu estou tomado por Deus. Eu sou o próprio Deus. Eu encarnei, eu desci à terra. E a pessoa aí já nomeia mesmo, aí está tomado mesmo, né? Então, está literalizando isso. Então, nós falamos normalmente assim, né? Eu queria fazer dieta, mas alguma coisa me pegou e eu acabei comendo. Então, eu não consigo parar de fumar, porque tem alguma coisa que me toma. Que coisa é essa que é tão forte que supera a minha vontade? Então, às vezes a pessoa fala como se fosse um ente, né? Uma entidade, é como se fosse. Então, poderia ser como se fosse um ente que é nomeado como Afrodite, ou como Ares, ou como Zeus, etc., né? Já deram nomes por aquilo que nos toma, né? De ser tomado. Então, nesse sentido de potências, quando o ser humano reconhece nessas forças algo de difícil manejo pela razão, pela intenção ou pelo exercício da vontade.
e que faz a gente ter dúvida em até que ponto nós temos escolha ou muito menos livre-arbítrio, que é uma questão para a neurociência hoje. Eu escolho algo em mim, escolhe por mim, né? Então, é isso, é esse cenário de ser assolado, tomado ou influenciado por potências que parecem ter uma força de deuses metaforicamente. É como se fosse. Para o psicótico, já não é mais como se fosse. Enquanto a gente não está psicótico, é como se fosse. O que você acabou de trazer da neurociência me lembrou aquela frase que eu amo repetir, e a repetição produz eco, né? A gente, ao repetir, algo começa a se formar em nós. Tem um pensamento do Levi Strauss, naquele livro dele, Entre o Cru e o Cozido. Olha, eu vou até repetir, é entre o cru e o cozido. Tem uma frase dele que é fantástica, que ele fala que não se trata de como os mitos, não se trata de como nós pensamos nos mitos, mas como os mitos pensam em nós e a nossa revelia. Isso faz toda a diferença. A imagem que nós temos das coisas dita a sensação e a experiência que teremos sobre elas. Então, a Lei acabou de falar essa sensação arquetípica que nos toma, né? A demanda por nós personalizarmos essas deidades, esses divinos, essas ninfas, essas nereides que nos atravessam e que a gente não tem consciência que somos atravessados por todos esses seres imaginais. Então, ao personificar arquetipicamente, trazer isso para a experiência, nós tiramos essa sensação de alegorizar o que é um divino. Eu vou me explicar. Imagine que nós estamos aqui em live no Instagram e alguém fala assim: aquela mulher que vive como era, sabe? Era aquela mulher que, quando é traída, entra numa raiva danada, porque houve essa traição, esse arquétipo de mulher traída. É como se a gente colocasse ela numa caixinha e ela é muito maior do que isso. Então, isso é você alegorizar um personagem arquetípico, o que é muito diferente de nós imaginarmos, na nossa experiência de vida, o que é isso que nos atravessa, como o Alexandre falou, e que tem essa força do que é familiar, do que é pactuado, do que é contratual. Isso é uma experiência diária, é bem diferente de colocar ela num lugar de uma mulher que é traída e fica com ciúme. Ponto, acabou. Essa é uma diferença da gente alegorizar e a gente personalizar a experiência arquetípica. É a diferença da gente que vai fazer hoje. A gente não vai ler o mito que a gente se propõe a começar a estudar o vídeo. A gente vai experienciar esse mito de diversas abordagens simbólicas, e quem estiver acompanhando e quiser, olha, eu escutar, me ocorreu isso me atravessou, isso é uma leitura simbólica, isso é a gente personalizar esses personagens e tirá-los daquele lugarzinho sombrio de alegorizá-los. Bom, e para quem não sabe, arquétipo para Jung são padrões ou figuras, formas de realização distintos que são herança da humanidade, que são compartilhados por todos nós. Jung diz que a criança não nasce como uma tábula rasa, como uma página em branco. Nós nasceríamos com imagens herdadas. E essas potenciais para imagens, potenciais para ideias. A imagem do arquétipo não é o arquétipo, é apenas uma pequena versão dele. Por isso que a Maria está falando. Se a gente pegar a imagem de Hera, né, dessa deusa, ela pode condensar algumas características que remete a algo arquetípico, mas não é o arquétipo. No momento, Jung diz que no momento em que nós temos uma ideia do arquétipo e podemos falar sobre ele, já não é ele. Tá? Seria algo profundo, inacessível e inapreensível, do qual nós só temos pistas.
Então, por isso que não dá para a gente reduzir, como algumas pessoas dizem assim, meu arquétipo é de fulano, meu arquétipo é de Zeus, meu arquétipo, para começar, não tem meu, eu não tenho domínio sobre isso, eu não tenho acesso, né? Nós estaríamos apenas sendo reducionistas e transformando em categorias ou alegorias. E não é isso. Não é. Bom, só para dar agora, a gente já fez a atmosfera. Eu tenho uma amiga querida, arteterapeuta, a Laís, que me ensinou uma coisa que eu adoro, sabe, Alexandre? Quando a gente vai começar qualquer coisa em arteterapia, ela fala para a gente fazer um cenário. Então, primeiro a gente pinta uma atmosfera, que geralmente ela fala de um rosinha claro. Eu nunca acerto a mão nesse rosinha claro, sempre vira esse vermelho que está aqui atrás de mim. Mas é para fazer uma atmosfera, para a gente começar a inserir o assunto e o assunto começar a surgir. Então, o que a gente está fazendo é isso, essa atmosfera do que é a cena mítica, como isso vai ser atravessado, como a gente vai trabalhar. Lembrando uma coisa muito interessante do Paulo Leminski, ele dizia que o mito é a vera narrativa, ou seja, é a verdade nua e crua. As coisas são como estão sendo ditas no mito. E na cena mitológica, eles estão narrando tudo que já aconteceu e o porvir. Então, tudo que há está na cena mitológica. Se quisermos falar de alma, nós precisamos conhecer a mitologia, né? E Jung parecia saber disso, né? Porque se debruça com muito afinco em dois estudos, a alquimia e a mitologia. Então, a gente vai navegar, vai surfar por esses caminhos para essa nossa viagem aqui em vídeo, que vai ser muito prazerosa. Ale, a gente pode começar a falar do mito? Você quer falar mais alguma coisa? Não, pode. Bom, gente, a gente escolheu o mito de Licaon para começarmos a conversar sobre Ovídio. Ele é a primeira narrativa mítica, né, que Ovídio faz, mas a gente não vai seguir ordem cronológica. Começaremos por Licaon, que está bem no comecinho, mas depois a gente vai surfar onde as páginas de Ovídio nos levar. O interessante dessa narrativa de Licaon, eu vou ambientar vocês. Imagine que os homens viviam numa época onde os divinos e os humanos compartilhavam da mesma mesa. Nós estávamos num momento da vida humana onde o sagrado habitava o nosso dia a dia. Nós tínhamos intimidade com esse lugar. Olha que coisa interessante. Nós comíamos junto com os deuses. Os divinos estavam se banqueteando junto com os humanos. Essa é a cena mítica que se encontra ali, aquele período de Licaon, que era um rei de uma cidade que já estava passando por movimentos civilizatórios, já não era uma coisa muito selvagem, as pessoas já tinham uma noção do que era a vida em sociedade, né? A despeito disso, Zeus começou a observar que o humano, né, que o ser humano, ele estava muito afeito a atitudes muito violentas, as coisas não caminhavam como Zeus imaginava, e a gente está falando aqui da maior divindade, né, o civilizatório, e um epíteto, né, o epíteto é um nome com o qual é um apelido com o qual os deuses se apresentam. Quando você vai ler uma obra mitológica, uma grande dificuldade que as pessoas têm é que não começa chamando Zeus do começo ao fim por Zeus. Às vezes ele aparece como Zeus, às vezes ele aparece como um epíteto dele, como é o caso de Zeus, Xênios. E quando ele coloca Xênios no meio, ele está chamando a gente a observar que a xenia, ou seja, a hospitalidade, é uma grande característica daquela aparição de Zeus na cena mitológica. Então Zeus está ali observando, né, a região de Licaon e observando que o humano está muito agressivo, violento, é uma matança, uma barbárie, e ele resolve descer à terra junto com Hermes e observar como as coisas estão. Ovídio, ele tem uma característica muito interessante. O Gustavo Barcelos costuma dizer que é o primeiro cineasta da história, porque Ovídio não simplesmente narra uma transformação. Olha o nome da obra, Metamorfoses. Ele não narra uma transformação assim, papum. Não, é uma coisa em câmera lenta. Você é levado a perceber o personagem se transformando em outra coisa. E tudo que o vídeo está narrando é a transformação dos seres de uma coisa em outra.
Tanto que vocês vão ver que não tem, por exemplo, Édipo nas Metamorfoses, porque Édipo tem um caminho de evolução, mas não há uma transformação dele em uma planta, como aconteceu com o Narciso, ou em um bicho. Não tem essa transformação. Então, o vídeo está tratando das metamorfoses, né? Então, assim, quando ele desce, a primeira coisa que ele faz as pessoas saberem é que tem um divino ali. As pessoas do vilarejo, né, não sabem que divino é, mas sabem que há um divino. Então, não saber que existe um divino, elas já prestam reverência. Licaon, o rei de todos eles, comete já o que a gente chama de híbris. Antes que eu continue para não ter a tecla SAP, a tecla SAP é Alexandre. Alexandre, fale um pouquinho da híbris para continuar a narrativa aqui do mito. Da híbris. Bom, primeiro é só contextualizar o que está acontecendo, né? Que Zeus desce à Terra disfarçado, vem ver o que os homens estão fazendo, mas ele, quando chega nesse território lá de Licaon, onde ele é uma espécie de ditador, assim, ele dá ao entender, ele deixa sinais de que um Deus está chegando, né? Ele deixa sinais. Isso aí já é algo interessante. Quando algo da ordem do sagrado, do divino, chega a nós, dando sinais de que está chegando. Nós reconhecemos isso, né? Nós reconhecemos quando algo da ordem do sagrado dá sinais, ou da potência divina, dá sinais de que está chegando em nós, em nosso psiquismo e tal, já deixar isso, né? E, bom, o que a Maria falou da ideia de híbris, né? A ideia de desmedida, né? Que a ideia para o grego da desmedida, que seria algo punível pelos deuses, né? A desmedida, haveria algum senso de medida. Eu não posso vencer um Deus. É interessante que a nossa cultura hoje, a gente pretende se livrar da depressão, da ansiedade, da angústia. Eu pretendo tirar isso. E há um monte de propostas terapêuticas prometendo nos livrar disso. O grego já percebia que não dava para se livrar de uma potência divina, até porque não dava para se livrar daquilo que se apresenta em nós como potência divina, né? Isso assola o eu, o ego. Eu posso, mas eu também não me deixo dominar por isto, né? Eu não vou me tornar um próprio Deus. Isso é uma desmedida, isso é uma inflação do ego, isso é uma híbris. Então existe um acordo, existe um entendimento entre ser humano e deuses, né? Bom, então a gente está lá, Zeus desceu, né, aqui para o humanos, dos mortais, para conferir se nós estávamos sendo hospitaleiros, se todos aqueles atributos que eram necessários para a raça humana, se a melhor expressão que poderíamos ser, se estavam sendo cumpridos, né? E ele se depara com essa cena das pessoas, da população, entendendo que tem um divino ali aparecendo, descendo reverências a ele, e quando ele chega no castelo de Licaon, Licaon já comete a híbris assim de cara, né? A desmedida, né? Ele resolve mandar matar um dos escravos, uma das pessoas que foram presas em guerra, né? E fazer picadinho daquela pessoa, né? Das partes daquela pessoa e servir ao divino. Olha que interessante o que a gente está falando. Eu comecei dizendo que a gente estava num período onde os humanos e os divinos estavam à mesma mesa, né? E de repente, não mais que de repente, Licaon resolve servir a esse divino carne humana morta. Isso abre assim um leque de imagens e é um convite à metáfora quando nós estamos diante de um divino que se anuncia, algo de uma ordem do que é oportuno, né? E a própria oportunidade também é a presença de um divino na nossa vida. Os gregos entendiam a oportunidade como kairos, né?
que é um divino que passa por nós e às vezes nunca mais a gente vai conseguir ter essa chance desse encontro. Então precisamos estar atentos para quando a oportunidade passa, para nós pegarmos o tufo de cabelo, porque Kairos é um Deus que não tem pelos no corpo, está nu, e um tufo de cabelo. Então, quando ele passa, ou a gente segura aquele tufo de cabelo e agarra a oportunidade, ou talvez a gente não terá mais essa chance. Licaon não só aproveita da oportunidade, como resolve servir carne humana morta. Nesse período da história, a gente não está falando de um sacrifício humano, né? Antes que alguém fale, mas é um sacrifício. Não, não é um sacrifício isso. Ele fez para testar a onisciência e a onipotência de Zeus. Então, se ele é mesmo um Deus, ele vai saber o que é carne humana. Ele fez para testar isso. Então, a Hidra está nisso aqui. Primeiro, que é uma fase civilizatória onde sacrifícios humanos não são mais feitos. Segundo, ele não está fazendo um sacrifício em oferenda a nenhum Deus. Ele está suscitando a dúvida. Será que é um Deus mesmo? Será que ele sabe tudo mesmo? Obviamente que isso não terminou bem, né? A gente vai entrar nas imagens do que significa tudo isso, essa carne humana morta, o que ia colocar na mesa de um Deus, esse tipo de comida, né? Quando a gente se servia com eles, regiamente de seu banquete. Licaon está com a tigela de comida na mão e o vídeo começa a narrar a transformação dele, onde ele já não consegue mais segurar a tigela de comida, porque no lugar de mãos ele começa a desenvolver as patas. Ele tenta falar e o que sai da boca dele são uivos. Então Zeus transforma Licaon em sua verdadeira essência. Licaon é transformado num lobo. E isso é super interessante porque a gente já entra em contato com a metáfora do próprio lobo. Quando a gente comete alguma coisa muito absurda na vida, o que seria a gente se defrontar com o lobo dentro de nós, né? Ou qual é a demanda por um estado onde a gente está em total solidão, lidando com o lobo dentro de nós? Licaon é transformado em lobo e Zeus fica putaço, fica assim, com a raiva lascada, vai fazer um conselho lá com os deuses e fala, essa humanidade aí está perdida, é um bando de gente sem noção, vamos acabar com isso. O vídeo deixa claro, dá umas pistas que a gente pode estar falando ali entre a Era de Bronze e a Era de Ferro. Quando a humanidade surge, tem a Era de Ouro, que você já pode imaginar, é o homem que não morria, que não trabalhava. Aí vem a Era de Prata, a Era de Bronze, a Era de Ferro. A gente está nesse período aí, entre a Era de Bronze e a Era de Ferro, onde a gente era nômade. Na Era de Bronze é isso, é nômade, não conhece o fogo, não lida bem com o trigo, então não se alimenta do trigo, porque existe o nomadismo. A morte é uma desgraça, antes o pessoal dormia e morria. Aí na Era de Bronze, na Era de Ferro, é uma matança, é uma violência, é filme de Quentin Tarantino. Zeus fala assim, olha, vamos acabar com tudo isso. Esse povo aí não foi a melhor expressão do que eu podia ter criado, nós vamos fazer um dilúvio. E o dilúvio vem, e não o raio, porque cada Deus pune com a sua ferramenta, né? Ele não pune com um raio, queimando tudo, porque tinha uma profecia dizendo que se juntasse um fogo com o éter, destruiria tudo. E essa não era a intenção de Zeus, ele só queria fazer uma humanidade melhor. Então ele resolve mandar o dilúvio com a ajuda de Íris e de Poseidon, né? Eles fomentam ali as águas dos mares para que elas subam bastante e inundem a tudo, mas eles salvam um casal chamado de casal Pio, Pio de piedoso. Interessante que a humanidade era ímpia, por isso que foi exterminada. E ficou esse casal Pio, que era Deucalião e Pirra. Esse pessoal era filho de Prometeu, Deucalião é filho de Prometeu, e Pirra era filho de Epimeteu, Pirra era filha de Epimeteu e de Pandora. Esse pessoal é aquele que a gente vai contar em um outro momento, que rouba o fogo dos deuses, né? Prometeu é aquele que pensa antes, Epimeteu é aquele que pensa depois. Essas coisas são irmãs e dão origem a um casal Pio. Olha que interessante isso. O que pensa antes com o que pensa depois. Mas Pandora, esse pessoal tem filhos, e esses filhos são os únicos a sobreviverem à ira de Zeus. Quando esse dilúvio se dá, parece que o dilúvio dura 9 dias, 9 noites, quando todo mundo morre, aí Zeus para de mandar água para tudo que existe, né? O casal sobrevive, e aí olha para tudo e fala, agora a gente está sozinho aqui, não tem mais nada, ninguém salvou um livro, vai ficar só eu e você para o resto da humanidade, que negócio chato é esse?
Aí vão se consultar com Têmis, que era um oráculo e também uma deusa da justeza, da justiça, um estilo de justiça para os gregos. E Têmis fala, olha, vocês precisam jogar para trás os ossos de sua mão. Bom, como nada na mitologia é o que está sendo dito somente, existe uma metáfora ali, o que ela queria dizer era que era necessário jogar para trás as pedras que carregamos. Olha que interessante, né? Primeiro vem a água, depois vem uma divina, um oráculo, dizer, larguem as coisas para trás, joguem por cima dos ombros e não olhem. Ao fazer isso, essas pedras, porque aí eles entenderam que os ossos da mãe são as pedras da terra. Eles começam a jogar pedras para trás e diz a mítica que começa a nascer os primeiros humanos, né? Uma variação disso é que esse casal pede um só pedido a Zeus, que era eles procriarem, e nisso nasce o primeiro homem, o Heleno. É por isso que os gregos se chamam de helenos, né? E ali a Grécia seria a Helena. Então, isso é a narrativa do que o vídeo traz, da cena de Licaon se transformando no lobo, por conta dessa íris de servir carne morta a esse divino. Em decorrência disso, tudo se acaba, a Terra entra num grande dilúvio, um casal se salva. E tudo isso se dá não pela ação do fogo, nem do raio de Zeus, que geralmente pune dessa maneira, mas sim pela água. Agora a gente vai entrar na abordagem marginal, eu esqueci de dizer alguma coisa? Não sei, acho que não. Não tem isso, não. Já foi um dilúvio isso, um monte de coisa, assim. E está chovendo, e começou a chover, ó. O interessante, bom, a gente não está aqui numa proposta de interpretar os mitos e de dizer isso significa aquilo, A significa X. Porque nada significa nada e nada é nada. A gente apenas, nós apenas estamos fazendo aqui algumas ampliações de imagens que vocês também podem sugerir, né? E o dilúvio me veio agora, né? Pensando que o dilúvio ele é relatado em várias culturas, até na China, onde a arca teria sido construída pelo imperador Yu o Grande, e nos mitos sumérios e tal. E o dilúvio, lembrando que o Jung ele fala dessa enchente do dilúvio, da enxurrada, desse transbordamento de paixões, nesse transbordamento emocional, né? E pensando numa época onde o que está sendo vivido ali, está sendo relatado, são de seres humanos ímpios, de violência, de sangue, do desgosto de Zeus com a humanidade. É uma humanidade que parece que está funcionando em seu caráter mais instintivo, e quando vem a presença de um Deus que personifica, aí, entre outras coisas, a ordem, essa humanidade que já está em caráter instintivo, que já está violenta, parece que termina de se derramar, de jorrar em sua instintividade pura, de maneira destrutiva, jorra água para todo lado, né? E aí isso traz para mim esse cenário psíquico onde tem algo do instintivo que eu não seguro, e que vai vindo até jorrar e trazer realmente desordem, em afogar em emoção, numa crise de pânico, numa euforia desmedida, ou num desespero, né? Esse cenário psíquico que opõe um princípio divino ordenador a, de um outro lado, uma instintividade, um caos que termina desaguando em jorros mesmo, né? Então,
E o Márcio está colocando em uma histeria coletiva, né? O que a gente pode estar vendo até aí no mundo, né, hoje. E, e pensei também na história da profanação, né? Tem algo do divino chegando que se anuncia, que dá sinais de que está chegando, mas é uma potência do divino ordenadora, né? Alguma coisa de uma ordem suprema. Eu me lembrei do Krishnamurti quando fala que quanto mais nós tentamos estabelecer ordem em nossa vida, essa ordem do ego, do controle, o que mais nós obtemos é desordem, né? Assim como o Alan Watts diz que a causa da insegurança é a busca da segurança. De novo, nesse terreno das antinomias. E aí, e o Krishnamurti vai dizer, quando você aceita a desordem, há espaço para que uma ordem maior se estabeleça, mas uma ordem que não é do ego. Então eu pensei em Zeus agora como uma outra ordem, uma ordem cósmica. Algo dessa ordem chega para se estabelecer. E o que o personagem Licaon faz é uma espécie de profanação, uma espécie de um reducionismo, tratar com uma banalidade, né? E quase que uma zombaria, né? Um escárnio, com carne humana, um escárnio para esse divino que chega, né? É algo que profana o corpo, que entrega o corpo como carne morta. Será que nós fazemos isso também? Será que nós também entregamos, nós podemos entregar nossos corpos como carne morta para alguém? Nós podemos objetificar nosso corpo como carne morta? Nós podemos profanar a nós próprios? Licaon fez isso e terminou transformado em sua animalidade. O que me lembra também o tema da Bela e a Fera, onde a fera, por sua condição instintiva desmedida, é transformado por uma bruxa em fera, porque sua instintividade, esse lado animalesco que o dominava, iria passar a ser externalizado e ficar por fora. O que ele era por dentro, né? Aí Licaon dá origem a essa espécie de lobisomem, né? E o mundo termina de transbordar num dilúvio. Sabe, Ale, te ouvindo, tá chovendo, eu achei tão sincrônico da gente estar falando de água e aqui começa a chover, e te ouvindo me atravessou uma imagem bem interessante. Quando a gente não aproveita essa oportunidade do contato com o divino em nossas vidas, e a gente... Sabe quando a gente tem aquele momento de intuição? Acho que eu deveria fazer isso. Ah, não, bobagem. Aí, volta para outro lugar, não escuta nossas intuições, ou não está atento a que todo momento nós temos uma presença divina em nossas vidas. Esse divino vai embora, mas olha só, ele não vai só embora e leva a oportunidade. Parece que o que nós fazemos é de uma ordem de profanar algo muito sagrado. O que está em jogo aqui não é o ego. O que está em jogo aqui é um princípio divino. Algo divino é profanado com a nossa atitude. Então, não é só que o plano divino se afasta. O profano e o sagrado, eles se cindem. Mas nós ficamos submersos na nossa animalidade. Tem um princípio alquímico muito interessante, que eu gosto muito dele, que antes de qualquer coisa, tudo precisa se transformar em água. E é muito interessante quando o Ovídio traz a água e não outro elemento, porque a água, se o ar traz para a gente a metáfora de movimento, a água traz para nós a metáfora da profundidade. Isso tem tudo a ver com alma. O Querene diz que para os gregos a água
é um meio de ligação com as profundezas da Terra. Esse povo todo não deve ter se juntado, macomunado para enganar a nós pobres mortais, né? Então eu estou achando que isso aí tem uma verdade insofismável que a gente poderia tirar a cera dos ouvidos e tentar apreender em nossas vidas, né? Essa animalidade, esse conteúdo da carne humana. A gente estava conversando esses dias, eu e você, né? Sobre o que será servir carne humana morta, né? Dilacerada para um divino. A mim, não sei se tiver outra imagem, mas eu fiquei com a imagem de quando a gente está na vida, assolado por um monte de coisa, aí, plim, aparece o amor da nossa vida na nossa frente. Aí a gente fala assim, ah, não, mas agora não. Você é muito inconveniente, sabe? Você não sabe a hora de aparecer na nossa vida, esse não é o momento, fica para depois. Eu vivi isso, essa imagem dessa carne putrefata. Eu insisto em achar que a carne é putrefata. Você já falou para mim que não, Maria não tem isso na mitologia. Mas a gente pode reimaginar as coisas. Eu fico imaginando que essa carne ficou podre até eu chegar nela. E aí, a mim sempre passa o seguinte, sabe, Eulê? Eros é um princípio de vida, né? Eros não é só o filho de Afrodite, como um deus primordial também. Sabe aquele lugar que o ego dita quando as coisas vão acontecer? Quando é hora de um divino passar na nossa vida, quando eu me deparo com essa imagem de Licaon servindo carne humana, a imagem que me atravessa é esse lugar onde o ego determina o que vai vir e quando. Sendo que o tempo dos deuses, esse tempo Kairos, ele não é um tempo cronológico. Assim como a leitura de Ovídio também não é em cronologia. Então, ou a gente para e observa o que está se passando na nossa frente, ou a desmedida disso é lidarmos com a solidão. Porque a metáfora do lobo, para mim, traz um componente de solidão. Faz sentido para você? Sim, sim. E tem aquela ideia, até que o Querene traz também, de que o que fere cura. E o patologizar do Hillman, né? Na hora que o ser humano, nesse caso o Licaon, ele tem que lidar com sua própria natureza animal, né? Essa punição dos deuses é também uma oportunidade curadora, né? Quando é que nós nos sentimos assim? Não se fala por aí assim, olha, não faz isso que Deus castiga, né? Ou muito riso, pouco siso. Se você ficar feliz demais, alguma coisa ruim vai acontecer. Nós não lidamos com essas crenças também? Não se fala nisso também? Uma sensação de que se eu tiver muito, me será tirado, cuidado com a inveja dos outros, esse tipo de coisa não está na nossa cultura também, né? Então, de alguma maneira, nós também não vivemos alguma sensação de que algo pode se voltar contra nós dependendo das nossas atitudes, né? Isso não está ali no fundinho da mente, de alguma maneira. Eu acho interessante uma colocação também do Querene, falando da mitologia, e para isso eu lembrei da imagem de quando Zeus, a imagem narrada por Ovídio, de quando Zeus está lá reunindo os deuses e está furioso, que ele sacode os cabelos, assim, a cabeleireira, que eu não tenho aqui para imitar, e isso sacode o mundo. Aí eu fico imaginando isso, né, para os gregos e também para povos que viviam ou vivem ainda mais de contato com a terra, de sentir tudo como vivo, a trovoada, o vento, tudo estando vivo, tudo sendo expressão de algo divino, tudo estando vivo, por si só e autônomo. Que aí o que o Querene diz é que a mitologia é a dureza inconcebível das coisas invisíveis, né? Se as coisas são invisíveis, o vento, uma trovoada,
o próprio ar atmosférico, ver nisso uma dureza inconcebível. Uma dureza que não podemos conceber, uma existência de algo autônomo, né? Uma existência por si só, autônoma e como se fosse dotada de vontade própria, né? Então, e tudo está vivo. Estava, né? Porque agora, para a gente, parece que tudo está morto. E aí Hillman fala que a gente precisa devolver a alma ao mundo, né? Ter o hábito de conversar com a vida, né? Conversar com a vida, observar alma e ânima em tudo que existe. Quando você falou essa frase do Querene, eu lembrei de uma do Mircea Eliade, que fala o seguinte: a gente precisa sair da amnésia e entrar na anamnese. Né? Sair da amnésia de acharmos, esquecemos, é que nós esquecemos que estamos diante de algo sagrado o tempo todo embrincado em algo profano. E quando a gente esquece disso, eu acho que é como a gente voltar a essa fase de Licaon, de servir carne morta, né? Carne humana morta. Ou quando nós fazemos isso com o divino, nós nos transformamos em carne humana morta. Né? Nós matamos literalmente alguma coisa internamente. Um detalhe interessante nesse mito é que o casal que dá origem a essa nova ordem de humanos descende de Prometeu e Epimeteu. Eu acho isso super interessante, porque Prometeu é o que eu tenho como atributo pensar sempre antes. Essa história dessa ansiedade toda, que a gente está sempre tentando se antecipar das coisas, né? E o irmão Epimeteu é o pai de Pirra, da mulher. Eu acho interessante, porque ela é filha daquele que pensa depois, com Pandoro. E isso tudo, esse casal desses polos antinômicos, são fundamentais para criar uma estrutura nova. Olha que interessante, que o primeiro homem descende, Heleno, né, descende dessa conjunção do que em nós pensa antes, que prevê, e o que em nós larga e pensa depois. Parece que tem que ter um certo equilíbrio entre esses dois fatores dentro de nós, não é? Sim, sim. Sempre essa história de lidar com as antinomias, né? E a desmedida do investimento num lado só, né? Na hora que o ego está identificado com um dos polos e aí investe só nele, se sente sendo ele e experimenta o outro como oposição. Essa oposição cada vez mais violenta ou potente pode parecer ser vivido como uma oposição de Deus, uma oposição do demônio, uma oposição de uma entidade, uma influência transcendental de alguma forma, por causa da potência que é vivida ali, né? É isso aí. Então, assim, eu gosto muito desse mito, sabe? Eu acho ele muito interessante porque quando o Ovídio estava por aqui, está começando a era cristã. Mas olha que interessante, Ale, ele não vive, ele não, a metamorfose de Ovídio, ela não está ainda tocada pelo cristianismo. Nós estamos ouvindo falas de uma pessoa que traz ainda todo o paganismo como forma de vida, né? Aquilo não era uma religião, era uma forma de viver o paganismo. O cristianismo vai tocar depois, apesar de que quando o vídeo está criando a metamorfose, coloca ela no mundo, o cristianismo se dá, o nascimento de Jesus acontece naquele período. Mas olha, ele já está falando do dilúvio. O vídeo já está falando do dilúvio. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar, mencionar quando eu estava apresentando aqui as metamorfoses, é que o vídeo escreve toda essa obra magnífica no exílio. Eu achei isso tão interessante. Ele foi para o exílio, as más línguas lá do Olimpo falam que ele foi para o exílio porque ele viu e ouviu que ele não deveria. Não era para ter ouvido e visto. Eu não me lembro agora onde foi que eu li
uma hipótese de que o fato dele suscitar que a raça humana naquele período era uma raça de bronze ou de ferro, que é uma raça mais pobre de humanos, deixou o imperador Augusto puto da vida. Como assim? As pessoas são essa desgraça e eu aqui sou imperador dessas porcaria toda? Não, 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 não. Dizem que isso pode ter sido motivo de exílio de Ovídio. Mas sabe o que me atravessou? Parece que nós precisamos nos exilar de algumas coisas para conseguir entrar em contato com essas nossas essências e colocar no mundo nossa obra, né? Ovídio só conseguiu escrever essa magnífica obra da literatura que é as Metamorfoses em Exílio. Eu fiquei pensando em Jung, que escreveu aquelas obras completas enormes. A vivência do livro vermelho também tira Jung desse mundo de fora e o coloca em contato com esses personagens internos, né? Então, o que significa esse exílio, sabe, Ale? Eu fiquei me questionando de quando nós precisamos nos exilar no nosso mundo interno, ensurdecer todas essas vozes de fora. O DSM costuma chamar isso de depressão. Eles resolveram dar nome para tudo. Mas, olha que interessante, é o exílio de Ovídio. Aliás, ele não volta para Roma. E ele é exilado na Romênia, onde ninguém falava latim, e ou se falava não tinha interesse em saber o que ele estava falando. Então o cara ficou sozinho mesmo para escrever as Metamorfoses. Não sabia disso. É isso. Eu tinha esquecido que eu queria comentar. Uma coisa só também que me veio mais de falar sobre trazendo para o cenário psíquico o que a gente experimenta como potência divina. Para o Jung, né, o que é arquetípico é coletivo. O que é... o Márcio está fazendo aqui uma colocação interessante, que João foi exilado em Patmos para escrever o livro das revelações. É interessante, essa parte não sabia. Mas é interessante esse tema, né? O quanto talvez a gente também fique exilado de nossa própria vida, às vezes de maneira até forçada ou voluntária, para viver certas transformações e reflexões, né? Então, e Vical foi exilado da humanidade, né? Podemos ver assim também, ele foi exilado da própria humanidade. Uhum. E esses dias uma pessoa me falou que está muito angustiada porque ela está exilada de si mesma. E ela não consegue se achar. E há um grande vazio e angústia, porque ela também não quer ter contato com esse sentimento de vazio. E se eu não quiser ter contato com o modo como eu me sinto agora, porque é sofrido, porque é depressivo, é terrível, então eu vou estar exilado de mim mesmo, né? Porque o único modo de eu ter contato comigo mesmo é o modo como eu me apresento agora. Mas agora eu não estou feliz, agora eu estou sofrendo, agora tá bom, mas é como eu estou agora. Para não ter contato com isso agora, eu não vou ter contato comigo. O que eu ia lembrando para falar da questão dos deuses é que, lembrando, assim, porque talvez as pessoas, não sei se as pessoas todas que estão aqui sabem, né? Mas o arquétipo para Jung são potências muito coletivas, muito gerais, né? Da humanidade. Mas o modo como cada um de nós vive na nossa vida particular e singular. Então, eu posso ter, por exemplo, o arquétipo que remeta à figura de mãe, né? Por exemplo. Isso concentra, talvez, potencialmente, tudo que foi imaginado, concebível, associado à figura de mãe na humanidade, né? Mas o modo que eu vivo na minha vida
vai ser na mãe que eu conheci, que apareceu na minha vida, etc. Né? Vai ser no padrão, no complexo relacionado a quem desempenhou esse papel na minha vida, que pode ser até mais de uma pessoa. Mas aí a potência divina, digamos assim, ela é hipostasiada um pouco pela configuração de imagens da minha vida pessoal. Então, poderia parecer estranho para as pessoas que ouvem falar em deuses em nossa vida. Bom, eles talvez estejam um pouco disfarçados, essas potências não sejam enfrentadas ou confrontadas em sua intensidade, porque se manifestam de maneira um pouco mais hipostasiada na minha vida, nos padrões, nas personificações da minha vida, e assim eu vou vivendo com todo esse patrimônio arquetípico da humanidade em pequenas manifestações nas projeções que foram possíveis na minha vida. Agora, no momento em que eu começo a dar as costas para afetos que eu tenho, para aspectos da minha personalidade, eles parecem que ficam bastante enfurecidos, porque se voltam contra mim e aí eu experimento a impotência mesmo, né? De maneira que pode me desorganizar na hora que eu estou falando, a pessoa pode perder a voz ou falar o que não queria dizer, pode não conseguir trabalhar, pode sentir como se fosse possuído por outro e dizer assim, puxa, parece que não era eu. Né? Ou ter uma crise de pânico, por exemplo. Né? E se sentir totalmente ameaçado de perder o controle. Né? Aqueles medos básicos da crise de pânico, medo de perder o controle, medo de morrer ou medo de ficar louco. Né? Como se a pessoa não tivesse meios de fazer frente a isso na hora que a crise chegar, quando ela decidir chegar. Quer dizer, algo que eu trato dessa maneira, eu posso ter uma crise de pânico na rua. E aí, se a crise decidir chegar, eu não tenho nada para fazer, a não ser tomar um medicamento ou correr para algum lugar. Então, isso parece uma coisa divina. Isso parece a possessão por uma entidade, né? E vai ser tratado assim dentro de algumas culturas. E só que a gente hoje tem nome de doença, como o Hillman diz que os deuses se tornaram doenças. E Jung vai dizer que nós atualmente matamos os deuses em nome de um monoteísmo onde o ego é o único Deus. Por isso talvez seja difícil para a gente reconhecer essas potências imaginadas como divinas. Né? E o ego é xenofóbico. O ego é xenofóbico. O ego tem total aversão àquilo que não lhe é familiar. Olha que interessante. Isso já para deixar em aberto assim, uma conversa para um futuro próximo, da gente trazer uma personagem muito querida para mim, que é Hera, né? E essa necessidade, essa demanda pelo lugar do familiar, versus um espaço para que algo se crie, quando nós deixamos as possibilidades em aberto, né? Então o ego tem uma xenofobia. Esse conto todo, essa mitologia toda girou ao redor de um aspecto interessante, que é a hospitalidade. O quanto nós somos hospitaleiros àquilo que não nos é familiar. Como nós recebemos a notícia de algo novo, que para o ego, naquele momento, o ego é aquele lugar em nós assim que determina que a vida vai ser assim, vai ter não ter quantos filhos, vai casar, é daquele jeito, é esse script. Aí de repente vem a vida e nos absurda. O quanto esse ego tem disponibilidade interna para aceitar esse novo caminho. Né? Então, é isso nesse sentido, essa xenofobia. Ele traça um caminho, e quanto há de flexibilidade, quanto esse ego consegue ser um bambu e se envergar na tempestade e aceitar essa nova via que aparece, né? E caminhar nesse novo lugar. Então, olha que interessante esse mito. O mito passa o tempo todo falando do princípio da hospitalidade. Uma coisa que eu tinha esquecido, que você foi comentando isso tudo e me veio, Alê, é que
Na Grécia, uma característica muito importante que a gente tinha que ter com aqueles que nos visitavam era receber bem. Nós devíamos servir a pessoa comida, colocar ela em um lugar seguro para dormir, pernoitar e ajudá-la a sair dos limites da nossa cidade e chegar em segurança a seu destino. Era esse nível de hospitalidade que nós deveríamos ter com o estrangeiro. E por que isso? Porque era o estrangeiro que chegava na Ágora e trazia notícias do mundo de lá. Não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha como saber como é que era o mundo de lá. Então, quando chegava uma pessoa, é que a gente podia saber como é que é Alexandre aí no Rio de Janeiro, como é que são as coisas. Alexandre queria me contar. Agora, se eu escorraçasse Alexandre, eu só ia saber do meu mundo. Então, o que Deus pune ali em Licaon é a xenofobia. É não ter hospitalidade alguma com o que era desconhecido, mas é pior ainda, era desconhecido e ele sabia que tinha um conteúdo divino. Olha que babado. E ele não deixa que esse divino se expresse, né? O quanto é comum em nós e para a nossa cultura, se aparece alguma emoção estranha em nós, eu não deixar que isso se expresse, né? Ele simplesmente cria um ardil para tentar se livrar daquele estranho, né? Daquela potência estranha. Então, isso a gente vive culturalmente, né? Se a emoção é estranha e, além do mais, é ameaçadora de alguma maneira aos meus planos, eu não quero nem deixar essa emoção falar. Eu não dou expressão. E aquilo que eu não deixo falar vai tentar falar comigo dos meus sonhos. E olha só, começa a uivar, né? Porque você não deixa falar, você perde até a habilidade da fala. Então você agora vai uivar. Olha que interessante isso. Esse tema realmente, esse tema da transformação, o quanto isso é explorado até pelo cinema, né? Então, o Lycaon vai se transformar num lobo, nós temos a Bela e a Fera, nós temos o Incrível Hulk, nós temos Venom, Darth Vader, né? Essa transformação e realmente assim também aquilo que vem em nossa bagagem afetiva, que vem de emoção estranha, quando não lhe é dada forma de expressão, a tendência é isso ficar embrutecido mesmo. É isso aparecer de maneira deformada e transformada, né? Então, e pode aparecer nos sonhos até de maneira animalizada mesmo, né? Indiferenciada. Sim. Eu lembrei que os deuses não se alimentavam porque precisavam. Eles se alimentavam por prazer, porque eles não precisavam comer nem beber. Olha que interessante, a mítica grega imagina, e o vídeo vai na mesma onda, imagina seres que comem e bebem por prazer. Não é por precisar, mas por puro deleite. E é nessa mesa do puro prazer, do puro deleite, que é servida carne humana morta. Mas é para a pessoa ficar emputecida mesmo. É isso. Então, Ale, A gente semana que pode, vem, diga. a gente pode ir encerrando, né? Já passou da E, hora. e, e aí, se alguém quiser fazer pergunta, colocar aí nesse finalzinho. Semana que vem a gente vai falar de novo, nesse mesmo horário, já para deixar o pessoal sabendo. Quem quiser convidar os amigos que tiverem gostado dessa viagem imaginal e quiserem ficar viajando com os lobos dentro de vocês e os licaões, e essa admoestação da mitologia, né, da gente ter bastante atenção, né, quando a oportunidade passa na nossa frente, porque é um ser divino que está passando, nem sempre ela volta, geralmente não volta. O quanto somos hospitaleiros com aquilo que não nos é familiar. E tem um monte de lugar para vocês viajarem essa semana, né? Com a imagem de Licaon e do dilúvio. Ainda mais eu também viajando aqui nessa questão da hospitalidade, quando uma oportunidade
potente bate a nossa porta ou entra na nossa casa e, de repente, para a necessidade de segurança do ego, fica difícil embarcar em algo estrangeiro que eu não conheço, né? E aí eu prefiro banalizar, desrespeitar, profanar, deixar ele embora, espantar e perder uma oportunidade que, de repente, pode chegar por uma via intuitiva, sensível, mas irracional, né? E, e aí eu perco a oportunidade. Vai-se embora de casa, né? Nós vamos ficar nessa proposta aqui desse bate-papo de mitos das segundas-feiras, às 20h30 a gente entra, fazemos mais ou menos esse período de 1 hora e vamos procurar, de repente, propondo aqui, da gente postar alguma coisa escrita do que a gente falou. Então a gente posta alguma coisa sobre esse mito escrito na página. Aqui a gente tem um perfil chamado Ecos, mas aí eu ponho na minha também. E aí a gente posta alguma coisa do que a gente falou, algumas imagens e algumas considerações. E alguma referência para quem quiser, né? Alguma referência do que foi citado. Sim, boa ideia. Alguém falou que o conteúdo fulminou como um raio. Eu não sei quem foi, porque eu não consegui ler o nome, mas eu me sinto assim também, viu? Essas leituras simbólicas da mitologia também me fulminam como um raio. Eu passo geralmente a semana inteira com aquilo me atravessando. E aí as imagens ficam conversando comigo, e aí é o que o Alexandre sempre fala, as imagens querem algo, e aí? O que vai ser dado aqui? E o que vão servir as imagens que nos atravessam, né? Esse raio que lhe fulmina vai servir o que a esse lugar, né? Porque elas não simplesmente vêm nos visitar, elas querem algo de nós. É isso. Vamos dormir? Vamos tomar Bom, banho? então, vamos encerrar. Tomar banho. Tomar banho. Então, se ninguém Não, tiver não, nada aí, agradecemos a presença aí de muitas pessoas queridas aparecendo para esse encontro nosso aí, que eu estou vendo, né? Pelos nomes. E é isso. Então, convidamos que vocês estejam aí conosco nas segundas-feiras, às 20h30. vai. Boa noite, gente. Boa noite, Ale. Boa noite.